Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, até que o Senhor tem nos ajudado. Hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, nós estamos para mais um estudo de quarta-feira. Estamos abordando, o seu terceiro estudo sobre o livro Coragem para Ser Protestante, de David F. Wells. É um livro de um ministro britânico. Esta edição que eu tenho já é uma edição de 2010, é a primeira aqui no Brasil, mas ele já é um senhor de idade, mas ele traz para nós alguns temas bastante desafiadores, Nós vimos que não podemos pensar no movimento evangelical como algo monolítico. Isso foi uma boa contribuição do que ele pensou. Monolítico quer dizer como uma peça só. É um erro pensar no evangélico como um bloco. Na verdade, existe movimento evangélicos, no plural. Existem na historiografia alguns aspectos disso. Então pode ser entendido como um processo que se desdobrou no decorrer dos anos de várias maneiras. E assim também vimos que o autor apontou 3 formas de evangelicais: os clássicos, os marqueteiros e os emergentes. Então, David F. Wells, ele entende que dentro de uma historiografia pode-se perceber os evangelicais clássicos, que são após a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, que houve um boom de igrejas evangélicas. Eram clássicas, eram ainda muito preocupadas com o ensino bíblico, uma pregação bíblica, mas depois vieram os marqueteiros, correspondente então à década de 80, 90, e depois vieram os emergentes, que são os mais atuais agora, nessas 2 últimas décadas, que é um retorno ao liberalismo, onde eles entendem que a Bíblia ela precisa ser, abre aspas, atualizada, fecha aspas. O texto não pode ser entendido de maneira literal. Eu havia dito e repito, isso tem muito a ver também com aquilo que o Alderi Matos, no seu livro Fé Cristã e Misticismo, um dos seus artigos lá, ele faz o levantamento das ondas dos evangélicos brasileiros e corresponde com essas mesmas categorias do David Wells. Então é interessante ver 2 estudiosos que veem o movimento evangelical como multifacetado, ou seja, mais de uma face. Então, quando pensamos em evangélico, nós devemos pensar em qual evangélico, de que período. Então, o evangélico de 1940 não é igual ao evangélico de 2023. Então existe uma gradação entre esse movimento. Nós não nos vemos exatamente dentro disso. Isso vai ficar mais claro no estudo de hoje, que ele tem um olhar muito crítico sobre isso. Então hoje nós vamos ver 2 temáticas que acabam tornando-se um desafio para a igreja verdadeiramente cristã. São elas uma mentalidade lógica, uma mentalidade terapêutica. Então houve um grande esforço da minha parte em tentar retirar do texto do Wells alguns segmentos que pudessem nos esclarecer o que ele quer dizer com isso. Ele escreve bastante e vocês vão perceber que ele é um pouco ácido na maneira como ele fala, é bastante irônico, bastante sarcástico, mas é o estilo dele e não deixa de trazer alguns pontos de consideração. Sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nesses 2 temas. Então vamos ver sobre, primeiro, o que se entende por mentalidade de loja. Ele diz que esse é um problema do movimento evangelical. Então eu vou ler aqui da página 44 a 45, que está numa folha avulsa que vocês têm aí. A igreja evangelical, ou grande parte dela, está nervosa, com tremores e coceiras em relação aos desejos dos consumidores, pronta para mudar em um nanosegundo, ao menor sinal de que gostos e desejos estejam mudando. Por quê? Porque o apetite do cliente é o rei da loja. Os direitos e apetites do consumidor andam de mãos dadas. Tais direitos e apetites estão bem vivos, assentados nos que antes costumavam ser os bancos da igreja.
Os que frequentam a igreja são, agora, como quaisquer outros consumidores encontrados em um centro comercial. Desagrade-os de qualquer maneira e eles levarão seus negócios para um outro lugar. Este é o medo que espreita a alma de muitos líderes de igreja, pois sabe como funcionam as regras do mercado. Abre um parêntese aqui, ele está se referindo às igrejas evangélicas e não às igrejas presbiterianas ou protestantes como a nossa. Ele faz uma distinção. Continuando. Tais como todos os consumidores em todos os lugares, aqueles que aparecem nas igrejas são soberanos. Não nos enganemos a esse respeito. Eles mandam. Em termos culturais, a aceitação desse fato tem se tornado o ponto-chave para assumir a vanguarda em termos culturais. Em uma correspondência enviada por uma igreja da cidade de Mesa, Arizona, em 2006, lê-se, abre aspas, sua vida é tudo aquilo que você deseja? Você ouve sobre todos os tipos de ofertas, de maneiras de melhorar a vida, mas elas realmente funcionam? Deus lhe oferece uma maneira de tomar sua vida e tudo o que você deseja. Fecha aspas. É isso aí. A diferença entre essa oferta e as outras é que ela funciona. Ali o cliente poderá unir o produto às suas necessidades autopercebidas. Bingo! Sucesso! Com esse tipo de pensamento solto no ar, nós da igreja modernizada estamos malignamente impedidos de falar sobre a exigente fé cristã em função da possibilidade de comprometer o nosso mercado. Cuidamos para não cruzar as linhas quando falamos de nossa banqueta ou, se ainda não foram substituídos, de nossos púlpitos de acrílico. Mas não se preocupe. Não é melhor ter o povo na igreja, ainda que seja em seus próprios termos, do que não ter nada? Não será possível que os consumidores acabem ouvindo algo que bata com eles? Para que ofendê-los e garantir que passarão o fim de semana longe da igreja? Então, faça tudo tão simples como uma propaganda, tão agradável como um sorvete no calor de verão. Dê apenas aquilo que funciona. Não fale de doutrina, não se prenda a nada que exija esforço para seguir. Então, um texto bastante cáustico, né, do autor, ele é bastante ácido aqui. Ele está se colocando como alguém que está criticando o movimento evangelical, porque estão tratando como clientes, como consumidores. E isto é perceptível, mesmo aqui no Brasil, nós percebemos que há um grande senso de concorrência. Eu não sei se vocês têm televisão com canais que tem propaganda evangélica, você vai passando e começa, vem aqui que hoje nós vamos oferecer a campanha do etc, e criam todo um jogo comercial, né? Não precisa ser muito. Se você andar na estrada, né, você verá banners de propaganda, né, fazendo da fé um grande mercado, um grande negócio. Então ele está se colocando contra isso e advertindo que nós, e aqui ele nos chamou de igreja modernizada. Por que igreja modernizada? Ele não é que a igreja modernizada aqui é a ideia de modernismo, que a nossa igreja ela ainda está bastante presa aos moldes antigos, né? Não é uma igreja pós-moderna. Ele entende que a nossa igreja, a igreja protestante, é uma igreja mais moderna, ou seja, que ainda aspira pela tradição, pelo conservadorismo, pelos fundamentos bíblicos antigos. Então ele faz uma certa distinção, mas diz que isso nos constrange também, todo esse contexto, porque nós nos sentimos às vezes um pouco intimidados com isso. Então esta é a crítica que ele está fazendo. Sobre isso, algumas considerações que eu coloco aqui. Olha, a pregação genuína do Evangelho, desde seu início, sofreu resistência de pensamentos clientelistas, a ideia de comércio, onde o auditório submetia a mensagem pregada aos seus próprios crivos de avaliação e satisfação. Então o que o Wells está apontando não é algo inédito. Mesmo na Bíblia você encontrará alguns
pontos de contato com o que está acontecendo hoje. Claro que não está na mesma sofisticação e maturidade de instituição, mas aparece. Então eu separei aqui alguns episódios que nós percebemos isso. 3 exemplos. Haja vista o enfrentamento do apóstolo Paulo com os gregos na cidade de Atenas. Em um primeiro momento, mostraram interesse. Poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Está lá em Atos 17, 9. Mas quando Paulo chegou no assunto ressurreição, interromperam-no. A respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Então perceba que mesmo naquela época, o cliente ditava onde começava ou não a pregação e aonde tinha que mudar de canal, até onde podia ouvir. Ou seja, não é de hoje que o auditório se coloca sobre a mensagem do Evangelho e a trata como um produto. Os gregos também fizeram isso em determinado momento, não como estamos vendo hoje, mas sim, também pode-se ver aqui um certo tipo de desejo de manipular a mensagem ou se colocar acima dela. Há um outro exemplo, também no episódio de Simão. Esse aqui é mais clássico, o ex-mágico que ofereceu dinheiro ao apóstolo Pedro. Simão apenas refletiu o conceito da religião como produto da sua época. Então aqui eu estou fazendo referência lá em Atos 8,19, no momento em que Simão está vendo Pedro impondo as mãos, e sobre a imposição de mãos de Pedro, o Espírito Santo estava manifestando-se naquela pessoa, e Simão estava assistindo. Então Simão falou: olha, isso aqui é interessante, eu te dou dinheiro, quanto é que você me dá para passar esse produto para mim? Obviamente nós lemos o texto, sabemos que Pedro não aceita essas palavras de bom grado, repreende-o duramente também. Mas fica registrado que esta mentalidade de clientelismo também existia naquela época, manifesta nessa forma tão descarada do Simão mágico. E há um terceiro, que resvala um pouco, não da mesma maneira, mas que resvala também, que podemos extrair, exemplo desta modalidade dentro da historiografia, refazendo o que eu disse. Há o caso de Laodiceia, que embora não exista registro de que se submetesse a práticas de clientelismo, há no entanto uma nota de reprovação de Jesus Cristo, porque esta gloriava-se de riquezas deste mundo e não do vindouro. Então é um certo tipo de clientelismo, não é um clientelismo tão direto quanto apareceu com Simão, e nem um clientelismo tão aberto, direto, como apareceu na Grécia, mas está posto sim um olhar de valorização nos objetos deste mundo, muito mais do que nos objetos celestiais. E aí ficou a crítica de Cristo. E aí, por fim, um exemplo histórico que eu coloco, podemos extrair exemplos disso também na historiografia da Europa. Apenas para ficar em um dos casos mais emblemáticos, lembremos-nos das indulgências. Vocês lembram disso? Que eram os valores que a Igreja Católica Romana cobrava dos seus fiéis para que tivessem seus pecados perdoados. E também lembremos das relíquias que eram vendidas como verdadeiras, pedaços da cruz de Cristo, etc. Até uma frase bastante ilustrativa disso, quando Lutero disse que se juntasse todos os pedaços da cruz de Cristo que estão sendo vendidos, daria para fazer uma estrada de Roma a Jerusalém. Ou seja, tal era o abuso do mercantilismo e do clientelismo. E por fim, atualmente no Brasil, infelizmente, basta você ligar a televisão, como eu disse, e verá seitas neopentecostais fazendo comércio da fé, sempre oferecendo à igreja alternativas como orações fortes, campanhas, artigos diversos, vassoura, óleo para lugar e viagens para lugares turísticos. Agora também virou moda. Então, é uma situação muito triste. Nós encontramos realmente uma situação onde o Evangelho está sendo mercadejado por alguns grupos que se auto-intitulam igrejas. Isso tem que fazer em nós aumentar nosso criticismo e não nos deixar sermos atingidos em ondas. É muito preocupante quando nós tratamos os que nos visitam como clientes. Eles são pecadores, estão debaixo da ira de Deus, e eles devem ser tratados como pessoas que precisam de arrependimento, assim como todos nós somos. Então precisamos tomar cuidado para que este espírito da nossa época também não venha nos contaminar.
Caso contrário, nós nos tornaremos reféns dos desejos daqueles que se aproximam de nós, e não é isso que Deus quer. Agora vamos passar por uma outra mentalidade, que é uma mentalidade um pouco mais difícil de perceber, por isso eu desdobrei em duas partes, que é a mentalidade terapêutica. Esse termo não é meu, é do Els, né? Mentalidade terapêutica é a ideia de que na igreja há uma preocupação muito grande com a terapia, né? Com psicologismo, né? Psicologismo. Então vamos lá. Então eu separei o seguinte: no primeiro segmento, somos apresentados uma definição do que seria o eu e suas implicações e entendimentos. Então o Els, em algum momento, ele vai falar sobre o eu das igrejas atuais, das igrejas emergentes. Então ele diz na página 143 e 144, um pequeno segmento, mas que ele ilustra bem o pensamento do autor. Diz o Els: o eu é nosso mundo interior, formado por nossos pensamentos, intuições privadas, desejos, anseios, rasgo de criatividade, particularidades, tudo que nos torna distintos de qualquer outra pessoa. Meu eu é o que de fato é singular sobre mim mesmo. Eu tenho um corpo como os outros, com braços e pernas iguais, mas meu eu é diferente de qualquer outro. Então, interessante, ele está mostrando um entendimento deste eu. Quando nós falamos eu, nós não nos referimos à parte física de cabeça e braço. Geralmente nos referimos àquilo que é nosso interior, nosso desejo, né? Nossa vontade, nossos traços de individualidade. E aí ele avança para o problema. A verdade, claro, é que as sociedades ocidentais, muito interessante colocar isso, vamos entrar nisso daqui a pouco, as sociedades ocidentais querem pensar apenas em termos do eu e querem utilizar o mundo psicológico como uma alternativa ao mundo religioso. Esta tem sido a grande crítica do momento, né? Devemos lembrar que a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise são áreas do saber que se colocam sim ou têm sido vistas como alternativa à religião. Então, tanto é que na sua própria forma etimológica, né, por exemplo, a psicologia, psique seria a alma, né? Psique em grego, logia é estudo da alma, né? É a ideia de que agora a alma, a espiritualidade está voltada à sua mente e pode ser explorada. Então, abundam em streamers como Netflix e outras genéricas streamers, serviços de séries, filmes que exaltam a psicologia. Então tá lá uma pessoa que é um policial, alguma coisa assim, pelo conhecimento da psicologia ele vai dar todas as direções. Então tem sido um advento da psicologia nesse último século, ou pelo menos o uso do marketing nela. E aqui ele comenta algo que às vezes é sentido. Há uma psicologização da religião, quando no púlpito, por vezes, você vê pessoas que usam de expressões como ego, id, superego, que são termos próprios da psicologia. Mas nós não podemos usar? Veja, quando nós usamos, nós legitimamos. Então nós precisamos tomar cuidado como nós organizamos o nosso repertório. Ao usar esses mecanismos, nós estamos prestigiando esse tipo de mentalidade. E o Els, ele comenta que isso tem entrado na igreja, às vezes de uma forma muito forte, com algum tipo de abordagem da psique humana. Sempre lembrando que o púlpito não é divã, né? O púlpito não é terapia, né? O púlpito é a proclamação da pregação. Quanto à questão do eu, nós vamos voltar a isso mais adiante, mas há alguns textos bíblicos que mostram que a Bíblia fala sim de uma interioridade, mas o tom sempre é muito diferente da forma terapêutica que nós vemos em nossos dias. Alguns textos bíblicos demonstram isso. Por exemplo, em Salmo 42, verso 1, o clássico texto, né, do diálogo interno: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim,
espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então a Bíblia não nega que exista uma interioridade que tem que sofre, né? E aqui ela está sendo estimulada pelo seu próprio portador. É como se se cindisse em dois. Há um outro texto interessante no profeta Jonas, capítulo 2, verso 7, que diz assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então ele promove o que na antropologia irá chamar de estranhamento, quando você pega e estranha a si mesmo, coloca-se como objeto de observação e começa a colocar e observar como está a sua interioridade. Então a Bíblia, ela não nega a existência de uma certa interioridade, de uma massa diforme que sente, que tem vontade, que tem inclinações, mas sempre voltada à religião, sempre voltada à adoração. No Salmo 42, ao estímulo para que a alma retorne a Deus. Em Jonas 2,7, a exortação no eu lembrei-me do Senhor. Então sempre voltado e associado a Deus, diferente da visão terapêutica de hoje da sociedade, que está centrada no próprio ser humano como centro. E agora então ele vai avançar. Então nesse segundo segmento que eu trouxe para nós, ele vai falar sobre o eu também, mas o autor trata em como o assunto é percebido pelo público, não cristão e cristão. Então ele vai fazer uso de uma pesquisa. E como resultado, espelha uma ausência de repertório de conhecimento bíblico e teológico. Isso aqui é muito interessante. Ele vai citar uma pesquisa e vai mostrar como cristãos e não cristãos responderam a pesquisa. Vamos lá. Primeiro, o movimento do eu assume de uma maneira que a Bíblia não faz o ser humano é essencialmente inocente. Isso, de fato, é o que a maioria dos americanos crê. Em 2002, uma pesquisa nacional feita por Barna descobriu que, a despeito de todo o caos moral evidente no mundo pós-moderno, 74% dos pesquisados não creem no pecado original e 52% dos nascidos de novo, o que significa isso? Que são os cristãos, né? Concordaram. Essas altas porcentagens responderam positivamente à declaração de que, quando as pessoas nascem, não são boas nem más, elas fazem uma escolha à medida que amadurecem. Isso atinge o âmago do individualismo ocidental, que crê que a autodefinição é uma questão de escolha privada e que essa escolha acaba sendo isenta de responsabilidade quanto à gravitação e o empuxo do pecado. Ele mostra o pecado como uma força que puxa e empurra, né? É tudo uma questão de escolha e não de natureza. É esse o cerne do movimento do eu. É anátema para a fé bíblica. A majestade do perdão de Deus se perde inteiramente quando perdemos de vista aquilo que é perdoado. O que tem de ser perdoado não é simplesmente aquilo que fazemos, mas quem somos. Não apenas nossas escolhas, mas aquilo que escolhemos em substituição a Deus. Na fé bíblica, é a graça de Deus mediante Jesus Cristo que faz por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. No tipo de evangelicalismo psicologizado, a graça opera apenas nas margens do nosso eu. Ela completa o pouco que não podemos fazer por nós mesmos. Então, vamos parar um pouco aqui. O que ele está dizendo? Esta pesquisa mostrou que muitos dos norte-americanos, tanto cristãos quanto não cristãos, eles acreditam que as pessoas nascem neutras, né, e vão aos poucos se pervertendo. Ora, isso é um grande erro, né? E aí ele vai dizer que isso reflete uma doutrina teológica antiga, que é o pelagianismo. Está aqui no último parágrafo desta parte que eu vou ler. Sequer seria necessário mencionar que a totalidade do movimento do eu é baseado no novo pelagianismo, a doutrina que nega o pecado original. Pelagianismo? Quem liga para isso? É essa a resposta de uma igreja desconectada com o passado e que não pensa mais em termos de categorias doutrinárias. E aqui embaixo há uma nota explicando o pelagianismo de forma bem
simplificada. O pelagianismo é uma teoria teológica atribuída a Pelágio no século V, que, em oposição a Agostinho, sustenta basicamente que o homem é responsável pela própria salvação, não necessitando o concurso da graça divina. O homem nasce moralmente neutro, sendo capaz de se salvar, se assim o desejar. Então, o que o Wells está dizendo aqui? Está dizendo que os norte-americanos, porque a pesquisa aqui é para os norte-americanos, tanto não crentes quanto crentes, eles têm o mesmo entendimento da natureza humana, de que ela é neutra, e não percebem que isso já foi tratado na teologia um tempo atrás, de que o homem não é neutro, o homem é mau, ele nasce mau, nós somos maus, né? É o que a Bíblia diz acerca de nós. Mas não é um entendimento moderno. Bom, o que isso reflete na prática? Isso reflete na prática um grande individualismo e uma grande tendência de nós geralmente ficarmos muito mais centrados em nós do que de fato no que as Escrituras dizem a respeito da nossa natureza. Ou seja, o nosso mundo interior, o nosso eu, ele começa a ter um grande grau de fonte de verificação de certo e errado. Aquilo que é certo e errado, aquilo que eu gosto e o que eu não gosto. Esse é o certo e errado. Porque o meu eu agora é fonte de autoridade, porque eu sou uma pessoa neutra. Esse é o grande perigo do individualismo. Nós sabemos que o que define o certo e errado não somos nós, são as Escrituras Sagradas. Então, se eu me vejo como uma fonte de autoridade sobre as Escrituras Sagradas, eu acabo comprometendo meus julgamentos sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo. E aí eu me torno uma pessoa problemática. Então, se nós tivermos uma celeuma, por exemplo, eu e você tivermos algum tipo de briga, então isso será visto de uma forma muito individualizada, sob danos e consequências. Isso está errado, porque nós não somos desconectados. Nós somos uma sociedade de almas que o Senhor redimiu, e o erro deve ser tratado de maneira escriturística e não de maneira individualista. Está entendendo? É muito sutil isso daí. Então, às vezes, nós caminhamos em algumas situações onde patinamos na resolução, porque o âmago da nossa avaliação não está nas Escrituras, está nas nossas afeições, nos nossos sentimentos, que são muito pungentes, né? Que vão tentar se sobrepor ao nosso julgamento. Mas aí nós devemos dizer não. Quem governa o meu julgamento são as Escrituras, porque as Escrituras disserem que eu devo fazer, eu farei. Considerações finais aqui. Primeiro, sobre este último assunto, é proveitoso aprofundarmos essa dicotomia apresentada, natureza e escolha. Quanto menor o conhecimento bíblico, maior é a tendência de enfatizar a humanidade como apta a escolher, pensando que os resultados de suas ações estão apenas dentro do plano ação-reação. Quanto maior nosso conhecimento bíblico, percebemos que se trata, além disso, de algo que antecede a ação humana, sua natureza pecaminosa. Então, quando alguém comete um erro dentro da nossa igreja, ou mesmo no ambiente de trabalho, eu preciso entender que este erro, sim, ele deve ser tratado de justiça, de acordo com o dano que causou e com suas consequências. Mas eu não posso perder de vista que a pessoa que fez isso fez motivada pelo pecado. O pecado em nós é isto que irá nos estimular a cobiçar, a fraquejar, a odiar. É o pecado. Então não é só a pessoa, mas a sua natureza pecaminosa. Se eu olho só para a pessoa, eu vou dizer, fulano tem que se consertar. Não é isso, eu tenho que olhar para Deus. Deus, ajude para que fulano e ciclana possam se consertar. Então a postura muda. A pessoa continua sendo responsável pelos seus atos, mas o meu olhar é anterior às suas ações. Eu olho para a sua natureza. Segundo, as implicações da associação do eu psicotizado do evangelicalismo ocidental com o pelagianismo. O indivíduo torna-se míope, pensando apenas em benefícios para si e não na salvação como dentro de um pacto que envolve as pessoas à imagem de Deus, bem como toda a criação. Um exemplo que materializa isso é a crença de que a salvação depende da ação do indivíduo, bem como todo bem espiritual depende do desempenho deste, e não da graça de Deus. Outro exemplo é como o individualista lida com o pecado. Para este, o pecado não se trata de uma ofensa a Deus, mas acima disso,
torna-se um estorvo, porque o impede de adquirir o produto salvação. Logo, uma relação que deveria ser devocional, devido ao individualismo, torna-se uma reação puramente comercial com Deus. Isso é interessante e desafiador. Aqui, a salvação em Deus deve ser desejada, mas ela deve ser desejada como algo consequente de uma aliança que nós temos com Deus e uma consequência da nossa união com o Senhor, e não que a salvação seja um objeto, um produto a ser desejado acima do próprio Deus. Você veja que grandes homens de Deus, eles chegaram inclusive a oferecer a sua própria salvação, porque viram as dificuldades e queriam suprir essas dificuldades. Por exemplo, Moisés, quando ele intercedeu para o povo: se é assim, risca o meu nome do livro da vida, se esse é o problema. Ou seja, mesmo a sua salvação não foi visto como um bem maior. O bem maior para ele estava em Deus, que era que os planos do Senhor fossem concretizados com a nação de Israel. Assim também com o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo, agora não me recordo se é exatamente 11, onde ele diz: olha, eu mesmo gostaria de oferecer minha salvação em benefício ao povo de Israel. Então a salvação não se transformou num produto, ela se transformou e ela, na verdade, espelha e deve espelhar o nosso relacionamento que temos com Deus. Veja que isto se torna muito mais claro à medida que pensamos mais sobre isso. Então, sobre estes assuntos, são assuntos complexos, meus irmãos e irmãs, mas há muito mérito em trazer isso para nós. Então hoje nós demos um passo a mais, né? Nós estamos pensando os pensamentos bíblicos, né? Não só abordando os pensamentos bíblicos, mas pensando como os pensamentos se desdobram, né? São dois assuntos difíceis sobre as mentalidades presentes, tanto a mentalidade consumista quanto a mentalidade psicotizada que há e ameaça a igreja do século XXI. Que Deus nos ajude, que possamos crescer em conhecimento no Senhor. Amém.